Na beira da estrada, o silêncio gritava. Ninguém nunca sabe exatamente onde começa o abandono, se é no momento em que o carro desacelera perto da mata, ou quando o olhar de quem dirige já não carrega mais carinho. Para Mel, talvez tenha começado dias antes, quando seus donos começaram a evitá-la, a empurrar seu focinho com desprezo, a murmurar sobre problemas e boca para alimentar. Ela não entendia palavras, mas sentia, e sentia muito. A caminhonete verde parou no acostamento de terra batida. Mel, com a barriga já pesada pela gravidez avançada, mal conseguia se mover sem sentir o peso da vida que carregava. Pensou que talvez estivessem indo ao veterinário. Pensou que, enfim, teriam compaixão. Mas não foi isso que aconteceu. A porta abriu e uma mão impaciente agarrou sua coleira. Sem cerimônia, puxaram-na e a deixaram ali, na beira da estrada, como quem descarta um saco velho de roupas rasgadas. A caminhonete partiu em silêncio. Mel tentou correr atrás, mas seus passos eram desajeitados, lentos, e logo foi engolida pela poeira. Ela ficou parada por minutos que pareceram horas, esperando, ouvindo, esperançosa. Mas o carro não voltou. Mel se arrastou pela floresta adentro, cada passo sendo mais um rompante de força do que de instinto. Encontrou um refúgio improvisado entre raízes de uma figueira enorme, com galhos baixos e folhas que abafavam a luz. Ali, com o coração dilacerado e o corpo exausto, ela se deitou e chorou, sim. Chorou como os animais choram, em silêncio, com o olhar. Nos dias seguintes, Mel lutou. Com fome, ela aprendeu a farejar frutas caídas, a beber de poças limpas e a se esconder de predadores. Ela não tinha luxo, não tinha proteção, só tinha a urgência da vida que mexia dentro dela. E então, numa noite úmida de lua minguante, Mel entrou em trabalho de parto sozinha. Um a um, os filhotes vieram, 5 ao todo. Cada um, uma pequena dádiva, mesmo em meio à tragédia. Eles eram diferentes entre si, mas todos tinham uma semelhança que aquecia o coração de Mel. Eram seus. E isso bastava. Tico foi o terceiro a nascer, o menor. Mas desde o primeiro segundo, diferente dos outros que apenas choravam e se encolhiam, ele mexia a cabeça em busca de ar, de espaço, de liberdade. Mel percebeu ali. Aquele filhote tinha algo diferente, uma inquietude boa, uma chama. Os dias seguintes foram de sobrevivência extrema. A floresta era cruel, mas Mel era mais forte. Mesmo fraca, mesmo com medo, ela cuidava dos filhotes com dedicação, quase sobrenatural. Os mantinha limpos, aquecidos, escondidos, caçava o que podia, pequenos insetos, raízes, folhas. Chegava a ficar 2 dias sem comer só para manter os filhotes nutridos com seu leite. A chuva caía fina durante a madrugada e o cheiro de terra molhada passava a ser um perfume familiar. Os filhotes cresciam, aprendendo a andar, a farejar, a brincar com gravetos. Mel começava, enfim, a sonhar com uma saída. Talvez pudesse levá-los até a cidadezinha, que vira de longe certa vez. Talvez houvesse alguém bom o suficiente para... Mas foi num fim de tarde, quando o céu ameaçava trovoar, que tudo mudou. Mel saíra por alguns minutos. Precisava buscar água. Os filhotes dormiam amontoados como um ninho de pelúcia. Foi nessa saída que o destino agiu. Enquanto tentava cruzar um pequeno riacho, Mel caiu em uma armadilha feita para animais maiores. Era uma daquelas armadilhas ilegais de laço de aço, escondida entre folhas, fincada no chão. O laço se fechou em sua pata dianteira com violência. O grito dela ecoou pela mata. Mel tentou puxar, arrastar, grunhir, mas a dor era intensa. O aço machucava cada vez mais fundo conforme ela se debatia. O chão virou lama com seu sangue. Ela começou a respirar ofegante. Os olhos dela voltaram-se para o céu. Ela não podia morrer,
Não agora. Horas se passaram. Os filhotes começaram a choramingar na toca. Tico foi o primeiro a sair. Arrastou-se entre folhas, seguindo o cheiro da mãe. O rastro de sangue o guiou. E quando a encontrou, sentiu o coração apertar no peito pequeno. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Tico se aproximou, lambeu o focinho dela. E ali, sem saber o que fazer, ficou parado. Mas alguma coisa dentro dele, algo ancestral, puro, o empurrou. Ele não podia esperar. Não podia perder a mãe. Ele deu meia volta e correu. Não sabia exatamente onde ir, mas havia um faro em seu peito. Um chamado. Ele deixou os irmãos, deixou a toca e seguiu por trilhas que nunca havia conhecido. A floresta parecia se fechar, mas ele não parava. Passou por cercas velhas, buracos, um campo de milho abandonado, até que lá longe, no limite entre o mato e o asfalto, ele viu uma figura. Era um homem, uniforme azul marinho, boné com brasão e uma viatura. Era um policial. Tico parou. Observou. O policial, de costas, escrevia algo em uma prancheta. Nem percebeu a presença do pequeno cão. Tico deu um latido, pequeno, mas insistente. O policial olhou por cima do ombro, franziu o senho, deixou a prancheta de lado. Ei, garoto, tá perdido? Tico latiu de novo. Deu 2 passos para trás, depois parou e olhou. Como se dissesse, vem comigo. O policial, intrigado, se aproximou. Tico andou mais uns metros. Parou, olhou de novo, latiu. Você quer que eu vá com você? Silêncio. Então o cãozinho correu. Depois parou, olhou, esperava. O policial entendeu. Tá bom, tá bom. Vamos ver onde isso vai dar. E assim, sob o céu carregado de nuvens, o filhote corajoso levou o homem certo para o lugar certo. Mel ainda respirava, fraca, mas viva. Tico, com o coração batendo rápido, sabia. Ele havia cumprido sua promessa. Nem toda farda carrega frieza. O cabo André já vira de tudo em seus 12 anos de patrulha na região rural de Santa Felícia. Brigas de vizinhos por galinha solta, invasão de terrenos por bois teimosos, até senhorinhas jurando ter visto lobisomem nos fundos da plantação. Mas nunca, nunca fora guiado por um filhote. Ele seguia o passo miúdo do cãozinho caramelo com um misto de curiosidade e urgência. Aquilo não era normal. E o jeito como o bichinho olhava para trás, como quem diz, anda logo, ela não tem tempo, fazia o peito do policial apertar. A floresta ia ficando mais densa. O mato alto arranhava suas calças e o cheiro de terra úmida e folhas secas tomava tudo. O cãozinho atravessou uma cerca quebrada, entrou numa clareira e parou. André parou também. E por um segundo, prendeu a respiração. Ali, no meio das raízes de uma árvore grossa, jazia a cadela. Ela estava estirada, a pata presa numa armadilha cruel, com a boca entreaberta e o peito subindo e descendo num ritmo preocupante. O sangue seco marcava o chão, mas o olhar dela ainda era de mãe, ainda esperava por algo, ainda lutava. Oh, meu Deus do céu, murmurou André, ajoelhando-se devagar. Quem fez isso com você, menina? Com delicadeza, aproximou. A mão, ela rosnou baixo, um som fraco, quase um aviso instintivo. Mas ao ver Tico se aproximar e se deitar colado ao focinho dela, Mel relaxou. O policial entendeu. Ela sabia quem era do bem. Com cuidado, usou uma chave de pressão para soltar a armadilha. O aço rangeu e Mel soltou um ganido baixo de dor. Assim que a perna ficou livre, ela desmaiou. André não perdeu tempo, ligou o rádio. Pediu reforço. Pediu uma caixa de transporte, atendimento veterinário e até um lençol. Enquanto esperava, olhou para Tico. Você salvou sua mãe. Sabia disso. O filhote o olhou de volta como se entendesse. No dia seguinte, a história da cadela salva por filhote herói já corria de boca em boca na cidade. A veterinária municipal, doutora Silvana, cuidou de Mel com dedicação. Estava fraca, com
Infecção na pata, anêmica e exausta, mas viva. E os filhotes levados para o abrigo estavam saudáveis, exceto por um detalhe. Todos choravam quando ficavam longe da mãe. Tico, principalmente, recusava comida e uivava baixinho até ser autorizado a visitar Mel. Cabo André, movido por algo que nem ele sabia explicar, começou a visitar o abrigo todos os dias. Chegava sempre no fim do turno, com pão de queijo na mão e voz mansa. Como estão os guerreiros hoje? Foi numa dessas tardes que decidiu. Eles vão para casa comigo. André era um homem simples. Morava sozinho desde que perdera os pais. A casa herdada tinha varanda de madeira, um quintal grande e um galinheiro abandonado. Nunca tivera filhos, nunca casara. Achava que não levava jeito para cuidar de ninguém. Mas quando viu Mel deitada no canto do canil, com Tico enroscado em sua barriga, algo despertou nele. Uma memória antiga, talvez, de quando criança. Dormia com a cabeça encostada no peito da mãe, ouvindo o barulho do coração. Aquele som de tum-tum que dizia: "Você está seguro. Eu quero eles." Doutora Silvana arregalou os olhos. Todos. Todos. A mãe e os 5 filhotes. Se eles ficaram juntos na floresta, vão continuar juntos agora. A veterinária sorriu. A gente precisa fazer os trâmites de adoção, mas se tem alguém que merece ficar com eles, é você. Enquanto isso, na outra ponta da cidade, uma denúncia anônima caía na ouvidoria da Secretaria de Meio Ambiente. Um vizinho revoltado enviou fotos. A caminhonete verde sendo lavada. Os antigos tutores de Mel rindo e comentando que se livraram do problema. A equipe foi até o local. O carro bateu com a descrição. O endereço conferia. O casal, surpreendido com a visita, tentou se esquivar. A cadela fugiu, alegou o homem, um tal de Armando. Fugiu prenha e se amarrou sozinha numa armadilha? Retrucou o fiscal. Após investigação, o casal foi autuado por abandono de animal. Crime previsto em lei, com pena de multa e até detenção. Dessa vez, a justiça não foi cega. Na casa de André, a adaptação foi caótica e maravilhosa ao mesmo tempo. O cabo transformou o galinheiro num espaço seguro para Mel e os filhotes. Deu banho em cada um, com dificuldade, pois Tico odiava a água. Colocou caminhas de pano, comprou ração, potes coloridos e até brinquedos. O mais curioso, não sabia seus próprios limites até precisar superá-los. Nunca achei que minha rotina ia incluir limpar cocô de 5 filhotes, dizia, rindo ao telefone com a irmã. Mas também nunca imaginei que acordaria todo dia com 6 rabinhos abanando para mim. Mel se recuperava bem, ainda mancando, mas mais forte. Os filhotes cresciam rápido, espertos, unidos, cada um com sua personalidade. Mas Tico era especial. Ele seguia André pela casa inteira, sentava perto quando ele comia, deitava do lado quando assistia TV. E certa noite, ao perceber que o ex-policial tivera um pesadelo, Tico subiu na cama e deitou no peito dele. Sem peso, sem barulho, só o coração. Tum-tum. André chorou, sem que ninguém visse. A cidade toda passou a conhecer a história. O jornal local fez matéria. A escola municipal quis que as crianças escrevessem redações sobre coragem e lealdade. E Tico virou uma espécie de celebridade silenciosa. Fotos dele com uniforme de policial mirim circularam nas redes. Mas mais do que fama, aquela história trouxe algo que ninguém esperava: esperança. Muita gente que nunca pensara em adotar animal passou a visitar o abrigo. Famílias inteiras querendo um cachorrinho caramelo que seja como o Tico, mas só havia um Tico. E ele já tinha lar. Numa tarde de sábado, com o sol se escondendo entre as árvores e a grama alta balançando ao vento, André sentou-se na varanda com Mel deitada ao seu lado. Tico subiu em seu colo. Ele olhou para o horizonte e disse quase num sussurro: "Você sabe que salvou a vida dela, né, garoto?" Tico apenas deitou a cabeça em seu peito. Mel ergueu os olhos como se entendesse. "E
O silêncio daquele instante foi mais forte que qualquer palavra. Nem todo herói precisa de capa. Às vezes, ele só precisa de um motivo para não desistir. A primavera chegou cedo em Santa Felícia naquele ano. As flores da praça principal pareciam mais coloridas, o céu mais limpo e o coração de algumas pessoas mais leve. Mas nada disso era por acaso. A cidade estava mudando, por fora e por dentro. Na casa do Cabo André, as mudanças eram ainda mais visíveis. O antigo galinheiro já não abrigava apenas filhotes. Agora havia um pequeno viveiro gramado com espaço de sobra para mel, e seus 5 pequenos explorarem sem medo. Uma casinha de madeira, construída com as próprias mãos de André, servia de abrigo. No telhado ele pintou Refúgio de Tico. Tico, aliás, crescia rápido. O corpinho franzino foi ganhando musculatura, os olhos ficaram ainda mais vivos, e a inteligência, essa parecia de gente. Bastava André pegar as chaves do carro para Tico correr até o portão, como quem dizia, missão? Não era exagero. Desde o resgate, Tico se tornara uma espécie de parceiro não oficial de patrulha. Quando André saía com a viatura, ele ia junto, com colete adaptado, sempre comportado, sempre alerta. Visitavam escolas, faziam campanhas contra maus tratos, participavam de palestras. E onde Tico ia, sorrisos brotavam. Mas por trás do símbolo de bravura e ternura havia algo mais profundo, uma conexão que palavras humanas não conseguem explicar. Mel, agora totalmente recuperada, mostrava isso com o olhar. Bastava ver os 3 juntos, André, Mel e Tico, para entender que ali havia mais que adoção. Havia cura, havia recomeço. Um dia, numa reunião na escola municipal, uma professora se aproximou de André com os olhos marejados. Posso contar uma coisa? Claro, dona Laura. Eu tenho um aluno, o Pedro. Ele tem dificuldade de socializar. Vive triste, quieto, não fala com quase ninguém. Mas ontem, depois da sua palestra, ele veio me dizer que queria ser amigo de um cachorro que nem o Tico. E pela primeira vez em 2 anos... Ele sorriu. André sorriu também. Mas por dentro, algo se apertou. Ele percebeu que aquela história não era só deles. Era de todos os que um dia se sentiram perdidos, invisíveis, descartáveis. Era a história da esperança. No fim do outono, a cidade organizou um evento chamado Dia do Abraço Animal. Uma grande feira de adoção, vacinação e conscientização. André foi convidado como padrinho oficial. E claro, Tico era o convidado de honra. No palco montado na praça, sob uma lona branca e luz suave, André pegou o microfone. Eu não. Sou muito bom com palavras, mas vou tentar. Respirou fundo, olhando para Tico sentado à sua frente com o peito estufado e o focinho erguido. Esse aqui, esse caramelo valente, me ensinou mais do que muitos livros, cursos ou treinamentos. Ele me mostrou que a coragem nem sempre é barulhenta. Às vezes, é um passo pequeno na direção certa, uma atitude sem testemunha, um latido no meio da floresta. A plateia estava silenciosa. E a Mel apontou para a cadela deitada, sob a sombra da árvore, com os outros filhotes ao redor. Me mostrou que mesmo quando a gente é jogado fora, traído, deixado para trás, ainda é possível recomeçar, ainda é possível amar. Ele fez uma pausa. Os olhos marejaram. Então, se você está ouvindo isso agora e acha que já não tem mais jeito, pensa nesse filhote que atravessou o mato, enfrentou o medo e salvou a própria mãe. Pensa nessa cadela que sobreviveu sozinha, prenha, com fome e dor, mas não desistiu dos filhos. E pensa na chance que todos nós temos de mudar. De adotar, cuidar, acolher, seja um cachorro, um gato ou um coração machucado. Silêncio total. Então, um menino levantou a mão. Ele é um herói? André sorriu. É sim, mas não porque enfrentou um vilão. Ele é herói porque escolheu amar quando podia só ter fugido.
No dia seguinte, as imagens do evento rodavam as redes sociais. O vídeo do discurso foi compartilhado mais de 50 mil vezes em menos de uma semana. Veio entrevista de rádio, convite de programa local, até interesse de uma editora querendo transformar a história em livro infantil. Mas André recusou a maioria. Isso aqui não é espetáculo, é vida real. Mesmo assim, a repercussão teve um efeito poderoso. O abrigo da cidade, antes quase vazio, agora lotava aos fins de semana. Famílias adotando, crianças levando ração, jovens se voluntariando para passear com cães. Tudo por causa da história de Mel e da promessa de Tico. No quintal de casa, ao cair da tarde, André se permitia momentos de silêncio. Sentava na cadeira de madeira com Tico ao lado e Mel deitada perto do fogão a lenha. Os outros filhotes, Babi, Zulu, Nina e Max, brincavam entre si, pulando na grama, e ele pensava, como pode um abandono virar 1000 acolhimentos? E então se lembrava do primeiro dia, da estrada, da armadilha, do choro de Mel, do latido de Tico, do chamado. Não era coincidência, era propósito. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você. E se mexeu, é porque algo aí dentro sabe. Existem milhares de Mels por aí. Cadela, grávida largada na beira da estrada. Cães idosos descartados como lixo. Filhotes trancados em caixas. Gatinhos com fome pedindo carinho. Eles não têm voz, mas têm olhos e esperam que alguém veja. Talvez hoje esse alguém seja você. Você pode adotar, pode denunciar maus tratos, pode doar ração, pode compartilhar histórias como essa, pode educar seus filhos com empatia ou, às vezes, pode só ouvir o latido de um filhote na floresta e escolher seguir. Porque, como Tico mostrou, a diferença entre perder e salvar uma vida pode estar em apenas um passo.